de receber a senhora Kátia Dias, que é a diretora-geral da GAINE. Junta-se a nós. Seja bem-vinda à primeira página. E ela vem acompanhada da Gércia Sequeira, que é a presidente da Aptec. Bem-vinda à primeira página. Duas belíssimas mulheres nesta segunda parte, não é? Exatamente, líderes. Líderes. Que ia falar liderança no feminino. Exatamente. Boa noite, bem-vindas. É um prazer recebê-las cá no Primeira Página e principalmente para falarmos deste assunto, liderança nas organizações. O que é que significa para vocês a liderança feminina? Vamos começar com esta questão. Fiquem à vontade. Okay. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade única poder falar não só de liderança, mas falar de liderança no feminino, principalmente no momento em que estamos a viver. Eu tive a oportunidade única de, antes de começar o programa, estar ali sentada e tive a oportunidade de poder verem ser partilhados alguns dados estatísticos que foram publicados hoje e é preocupante, realmente estamos em um momento de crise e nesses dados falava-se, por exemplo, que mais de quase 89 mil empresas em Moçambique estão a ser afetadas pela crise, pelo Covid-19 e o que é que isso significa a nível da economia. Falar de liderança associada a este momento de crise é algo único porque são os líderes, são as pessoas que estão em frente dessas organizações que podem realmente fazer uma diferença e tentarem trazer o barco para um maior porto. Falar da liderança feminina, as mulheres são a base da nação, elas educam os filhos e eu costumo dizer constantemente às pessoas que a mulher é muito importante. Porque todo homem tem uma mulher. Seja mãe, irmã. Exatamente. Seja. Então, sempre tem. São dois assuntos que eu acho que fazem muito sentido falar agora. E, acima de tudo, é muito importante. E quando falamos, supostamente, agora, principalmente da cimeira que vai acontecer agora, acho que é o momento único que nós temos de partilhar alternativas de soluções, de trocar ideias. De falar neste momento de pessoas que talvez estejam a ter algumas alternativas de sucesso. Falamos de empresas que estão a ser afetadas, mas há outras que estão a conseguir reinventar-se e é sobre isso. Então, eu muito obrigado pelo convite e por participar deste momento único de falar de um assunto tão importante quanto este. Exato, muito bom. Então, Kátia, liderança aqui no feminino na sua organização. Qual é o significado que tem e depois uma mulher estar à frente de uma organização gigantesca? Olha, aqui estamos com mulheres que ficam à frente de organizações gigantescas. Então, qual é o significado disto diário? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu penso que a liderança tem a ver com ser capaz de motivar as equipas. Independentemente se é um gestor ou não, todos podem ser líderes. Acho que todos devemos ser líderes, não só na nossa vida profissional, mas também na vida pessoal. Ser líder significa empoderar as equipas para elas fazerem a entrega daquilo que devem fazer, serem o melhor e poderem efetivamente alcançar os resultados que se pretende. A liderança feminina é sempre algo que fica um bocadinho escondido. Fala-se há muito tempo da liderança feminina, mas efetivamente nós vemos que os dados ainda mostram que há aqui um gap muito importante entre o que é a liderança e a liderança feminina. Obviamente há muitos fatores que contribuem, mas eu penso que como mulher acho que a liderança feminina tem algumas características que são, por exemplo, muito mais... as mulheres empoderam mais as equipas. Penso que tem um estilo de liderança mais participativo e democrático, mas isto também significa que vai ter que haver um shift, ou seja, vai ter que haver uma mudança também das próprias organizações e dos próprios colaboradores, porque muitas vezes as pessoas têm aquela velha noção do chefe e não do líder. Não é? Exatamente. Portanto, esta transição tem de acontecer nos próximos anos. E eu acredito que seria benéfico, não é? Para as empresas, para a produtividade e muito mais, quando se passa desta transição de chefe para líder. E falando um pouco daquilo que é a cimeira e olhando principalmente para os desafios que se colocam a mulher na liderança nas organizações, eu gostava de poder perceber quais são os vossos comentários nesta questão, porque hoje nós conseguimos perceber
promover o empoderamento feminino e agrada-nos bastante. Mas então, quais são os desafios que se colocam à mulher neste sentido? Bom, eu acho a cimeira, como disse anteriormente, uma oportunidade única de nós podermos trocar experiências, alternativas de soluções e falarmos deste momento em que nós estamos a ver e como é que estamos a lidar. Peço para aproximar um bocadinho o microfone, Jéssica. Obrigada. Obrigada. E como é que nós estamos a lidar com este aspecto. Eu partilho literalmente da mesma opinião que a Kátia falou há pouco tempo, de que realmente, quando se fala de liderança no feminino, existe um trabalho que, apesar de estar-se a falar de liderança feminina já há algum tempo, existe um trabalho que tem que continuar a ser feito e tem que se empoderar, logicamente. Está claro que a mulher ela já nasce empoderada, mas pronto. Exato. É preciso que se traga cada vez mais exemplos e referências e pessoas que influenciam essa tomada de decisão e mostrar claramente que existem mulheres que estão a fazer, que estão a conseguir trazer... Mas, Gércia, isto já acontece. Nós já temos mulheres que representam o país, que estão em lugares de destaque. Nós temos também uma grande defesa que é da ONU Mulheres, que deve existir um 50-50 entre homens e mulheres. O que é que acha que mais deve ser feito? Porque isto já acontece. Eu acho que, apesar disto acontecer, se nós olharmos, vamos dar um exemplo muito prático, Moçambique, nós vamos ver em Moçambique quantas mulheres líderes nós temos e se pegarmos isso a nível estatístico e compararmos com os homens líderes e gestores, nós vamos ver claramente que os números são, olhas claramente em termos de percentagem, existem muito mais líderes homens do que líderes mulheres. Na minha área de atuação, então, esquece, porque eu estou na área de tecnologia, eu estou como presidente da Ampetic. A Ampetic reúne empresas da área das TICs em Moçambique e só dentro, em membros, nós temos 50 e tal empresas membros, dentre elas só 3 é que são geridas por mulheres. Então, nós vamos dizer, ok, vamos então para a academia. Quantas mulheres, de facto, estão a fazer o ensino até chegarem a formar-se? A maior parte das vezes a mulher tem muito mais responsabilidades dentro de casa, que não seja necessariamente, e atenção que Moçambique não são os centros urbanos. Então, é preciso, está claro que já existem essas iniciativas, e são iniciativas muito boas, mas é preciso pegar as pessoas que realmente estão a levantar a bandeira e que estão a conseguir trazer e serem referências para serem influenciadoras de opinião para as novas raparigas, que serão o futuro e serão as lideranças. E essas lideranças têm que ser trazidas à realidade. Exato, mas eu tenho assim uma provocação, dando aqui um bocadinho de continuidade do pensamento da minha linda. Realmente nós temos muita representatividade. Não é o 50-50 que nós queremos, mas está lá. Será que estas mulheres que ficam na sombra, de alguma forma, também não será medo de pegar este papel? Ou de exercer este papel de líder? Porque parece que sim, nós queremos empoderar a mulher, mas será que toda mulher moçambicana está pronta? Tem, por exemplo, seguido a mulheres noutros contextos, obviamente, não no contexto moçambicano, e que efetivamente o que têm demonstrado ao longo do tempo, e são estudos que seguem líderes femininos e masculinos em posições semelhantes nas organizações, e o que acaba por acontecer é que o bias, o famoso que não há um tratamento igual, baseado no género. Isso está claramente, e as empresas têm de trabalhar muito para fazer isto desaparecer, porque é cultural. Não é? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, é cultural. Quer queiramos, quer não podemos excluir 2000 anos de sociedade patriarcal, não vai desaparecer em um ano ou dois. Portanto, isto é muito importante que as empresas tenham esta noção, que as mulheres, por exemplo, está documentado, trabalham muito mais que os homens nas organizações. As mulheres dão muito mais apoio aos colegas, mas muitas vezes quando há, por exemplo, uma oportunidade de promoção, muitas vezes acontece que o colega masculino acaba por ser
preferido, porque muitas vezes as mulheres têm esta dificuldade, e que eu acho que é um bocadinho inerente à forma de sermos, ao facto de sermos mulheres, à forma como somos educadas. Não temos tanto esta predisposição para a exposição, para estar na linha da frente, para tomar crédito de tudo aquilo que fazemos. Acaba por ser muito mais o trabalho de retaguarda, não é? E de fazer acontecer. E, portanto, este é um trabalho que tem de ser feito, penso eu, e eu penso como algo muito prático, e que eu acho que cada vez há mais movimentos e correntes, é as mulheres também, conforme sobem nas categorias, também devem procurar apoiar as suas colegas femininas, porque é uma forma de contrabalançar um bocadinho às estatísticas e àquilo que é a realidade que as mulheres líderes vivem nas organizações. Exato, então daí este apoio feminino é fundamental. Muito obrigada e infelizmente o tempo escapa-nos aqui pelas mãos. Queremos pedir as últimas considerações. Eu queria convidar a toda a gente que está a acompanhar o programa que participem e acompanhem a conferência. A Cimeira Lusófona ela vai acontecer agora, 16, 17 e 18 de setembro, e é preciso que as pessoas acompanhem e participem, acima de tudo, na construção de alternativas de soluções. E gostava de trazer aqui uma máxima que eu gosto muito, que é: se fores sozinho, tu vais longe, mas se fores vais mais depressa, mas se fores acompanhado, vais muito mais longe. Juntos fazemos toda a diferença. Obrigada. Exato, obrigada. Kátia? Muito obrigada. Reforçando, eu acho que a Cimeira é uma plataforma única. Primeiro porque a envergadura que vai ter, o fato de ser baseado na cultura lusófona. Nós não podemos esquecer que os países dos PALOPs, portanto a comunidade lusófona, não fala só português, ela partilha centenas de anos de história e, portanto, a nossa aproximação, a nossa cultura, a forma como trabalhamos é muito parecida e, portanto, temos muito a aprender uns com os outros, temos muito a aprender com as realidades, e eu penso que Moçambique tem também muito a ensinar. Em termos de liderança feminina, tem muito a ensinar. E, portanto, juntem-se a nós e vai ser um momento de ouvir e discutir muitos temas que são particularmente importantes nesta fase crítica que estamos a passar. Exato. Muito obrigada. Muito obrigado. E nós, na Minha Lenda, nos despedimos claramente, mas com a promessa de estar aqui amanhã pontualmente às 18 para conteúdos como estes e muito mais. Continuação de uma boa noite. Certamente, está tudo dito. Amanhã às 18 horas temos um encontro aqui na televisão de Moçambique. Uma ótima noite.